Olá, sejam bem-vindos à nossa Masterclass A Sabedoria das Rosas. Aqui vamos estudar um pouco sobre a história dessa planta que atravessa milhares de culturas e milhares de anos, sempre carregando os mesmos significados simbólicos. Como foi, quando foi que isso aconteceu? Vamos também estudar um pouco sobre as fases da alquimia, correlacionando-as com as fases da rosa e trazendo isso e essa simbologia toda para a nossa vida. Assim, podemos nos auto-observar e aprender e utilizar dessa planta para ativar arquétipos e até mesmo retirar arquétipos da nossa vida. Nesse primeiro momento, nós vamos ter uma aula um pouco mais teórica e no segundo momento nós vamos confeccionar produtos naturais que vão também somatizar e aumentar o potencial desse arcabouço arquétipico, simbólico que você pode trazer para a sua vida. Nós vamos aprender a fazer um unguento mágico, um óleo aromático com o poder das rosas e também um perfume mágico, terapêutico e natural, para você poder usar também nos momentos em que você quiser utilizar dessa simbologia que elas carregam. Meu nome é Gabriela, eu vou ser a sua condutora nesse momento e eu gostaria de me apresentar brevemente. Eu sou bióloga de formação, sou terapeuta em medicinas Ayurveda e trabalho com mentorias nessas medicinas também, juntamente com a minha marca, onde trabalho com produtos naturais, a Mahad Natural. A Mahad já existe há 4 anos e nela eu confecciono produtos como incensos, óleos de massagem, escalda-pés, entre outros produtos. Me considero herbologista por natureza, já estudando as plantas desde a minha infância, aprimorando, obviamente, na faculdade de biologia, mas isso já fazem uns 10 anos. Então, te convido a se aconchegar, se você estiver na sua casa ou em qualquer outro ambiente, que você busque por um lugar onde você se sinta confortável, onde você possa estar atento, presente a este momento e possa também, quem sabe, acender um incenso natural, de rosas, quem sabe, tomar um chazinho da sua preferência para você poder se sentir acolhido e profundamente conectado com a nossa aula agora. Então, sejam muito bem-vindos e espero que gostem. A rosa como representante simbólico. É indiscutível que a rosa representa símbolos muito marcantes na nossa vida. Desde muito cedo e sem saber quando, fomos apresentados a esses significados em momentos muito marcantes. Talvez não tenha tido alguém que tenha te falado que a rosa representa o amor, que a rosa representa a dedicação ou um voto. Mas você já aprendeu e sabe disso em algum momento na sua vida. É possível que só de falar nas rosas, diversos outros significados, lembranças, pessoas te apareçam na sua mente. E é bem provável que todos esses estejam relacionados a cerimônias, casamentos, paixão, amor, desejos, votos de confiança, consideração, respeito e afeto. É possível que todos esses lugares e memórias tenham atravessado sua mente. Mas quando foi que isso aconteceu e como essa planta tomou essas proporções? Existem diversos tipos de rosas e não podemos definir com precisão quando foi que ela surgiu e tomou esses significados para a humanidade. Mas podemos observar através de relatos históricos e nas nossas mitologias culturais espalhadas pelo mundo que elas sempre tiveram uma importante relevância para os ritos de passagem, para os ritos espirituais e também de amor e afeição e votos na humanidade. Há indícios de que essa planta surgiu há 33 milhões de anos ali nas regiões norte do continente asiático, lembrando que isso compreende tanto a Ásia quanto a Europa. E há indícios fósseis de que essa planta, nessa época, ela era muito diferente do que nós conhecemos hoje. Os fósseis revelam que essas plantas rosas, chamadas de rosas, elas tinham praticamente 5 pétalas. E hoje em dia nós conhecemos as rosas com muito mais pétalas. Essa transformação da planta, como ela era a como ela é hoje, também é devido à domesticação, à utilização dessa planta pela humanidade. Lembrando que quando eu falo domesticação, eu não estou necessariamente falando de uma característica negativa, e sim do fato de que esta planta acompanha a humanidade há tanto tempo que ela se modificou a partir do ser humano, a partir do uso do ser humano para com ela. Isso mostra que essa planta ela realmente é usada há muito tempo e acompanha a humanidade há muito tempo.
Para os gregos, a deusa das flores criou a planta e deu a Dionísio, o deus do prazer, o direito de concedê-la sua fragrância e seu aroma. Isso já nos indica um pouco sobre o porquê das plantas dessa planta rosa ter uma fragrância tão visceral. Porque Dionísio era o deus do prazer. E deu a Afrodite o direito a nomeá-la, que era a deusa do amor. Então, Afrodite chamou-a de rosa e Dionísio concedeu-lhe a fragrância do desejo. Eros deu essa planta a Harpócrates, que era a deusa do silêncio, em troca de que ela mantivesse a descrição e o segredo para tudo aquilo que os deuses faziam. Então, aqui a planta também ganha o significado de segredo, de mistério e aquilo que está escondido, de silêncio. Então, ali pelos gregos, nós já vemos que ela acumula os significados de desejo, paixão, amor e mistério. Já durante a Idade Média, os monges beneditinos já cultivavam essas rosas em suas hortas e quintais, em troca dos seus benefícios, tanto terapêuticos medicinais, como também seus benefícios espirituais. Assim sendo, posteriormente, sabemos que a rosa tornou-se um símbolo para mulheres como Virgem Maria e também Maria Madalena, que representavam a pureza, também o compromisso com o Messias. Já no mundo islâmico e na cultura árabe, as águas de rosa são usadas desde tempos muito antigos, também tanto para fins alimentícios, terapêuticos, como também espirituais. É importante ressaltar que a cultura árabe foi importantíssima na construção do que chamamos hoje de alquimia e que conseguiu extrair os óleos essenciais. Foi através da cultura árabe que os óleos essenciais foram extraídos, que eles alcançaram a técnica para fazer essa extração dessa alma das plantas. Então, a cultura árabe é muito relevante e importante para estudarmos como que as plantas eram vistas naquele momento. A água de rosas possui uma longa e significativa história, destacando-se por conta de seus simbolismos, sendo assim atribuída aos árabes que aperfeiçoaram a alquimia da destilação. O processo envolve a destilação de rosas através das suas pétalas, principalmente a rosa damascena. A água de rosas ela é amplamente utilizada no Oriente Médio, principalmente com fins aromáticos de alimentos para doces ou bebidas. E também devido às suas propriedades terapêuticas, ela é muito utilizada na cosmetologia. Ajuda a equilibrar o pH da pele, hidratar e acalmar. Em práticas religiosas, a água de rosa ela é utilizada com fins espirituais na limpeza do ambiente, trazendo características de elevação, purificação e evolução espiritual. Todas as formas que a cultura árabe utiliza as rosas são ainda utilizadas e revelam a relevância que essa planta tem e a permanência dos seus significados terapêuticos, espirituais, simbólicos nessa cultura que ainda persiste. No Egito Antigo, as rosas eram altamente valorizadas e integradas na vida cotidiana e espiritual. Eram associadas à deusa Ísis, símbolo do amor, da magia e da fertilidade. Eram utilizadas em rituais como oferendas aos deuses e também para confeccionar produtos como ungüentos e perfumes. Os egípcios empregavam o uso de pétalas tanto para o corpo físico quanto para o corpo espiritual. Isso revelava sua profunda conexão com a natureza, tanto para o bem-estar externo quanto para o bem-estar interno. O Fayum, uma região ao redor do lago no deserto, alimentada por um afluente do Nilo, foi a principal zona de produções dessas flores, especialmente a partir do Império Novo, quando as inundações foram reguladas por obras e represas. O uso de cosméticos no Antigo Egito transcendia o bem-estar e a forma estética. Tinha muita conexão com o mundo espiritual. Eles acreditavam que os ungüentos e perfumes serviam como proteção para ações malignas, assim como para conectar com as divindades. Afinal, é importante ressaltar que a palavra perfume significa através da fumaça. Foi através da fumaça que os seres humanos identificaram que as plantas tinham um componente aromático importante e que aquele aroma, aquela fragrância que exalavam das plantas
tinha uma característica de trazer paz, promover conforto, bem-estar e assim como conectar com o divino, conectar com o espiritual. Então, a partir daí, passaram a acreditar que a fragrância era responsável por fazer a comunicação entre o ser humano e o mundo espiritual, atravessar esse véu do invisível, conectar esses mundos. Então, os perfumes e ungüentos serviam também de fim aromático para abrir essa ponte, abrir essa porta que conecta os mundos entre o mundo material e o mundo espiritual, o mundo visível e o mundo invisível. Conta-se também no período da história que Cleópatra era uma exímia perfumista e aprendiz das rosas. Ela utilizava as rosas com diversos fins, tanto com ungüentos como perfumes, até mesmo para seduzir seus inimigos. A história conta que Cleópatra, aquela que seduziu seu inimigo Júlio César e Alexandre, enfeitou e decorou as velas de seu navio com perfumes fortíssimos de rosas. E ao chegar, relatam que sentia que esses inimigos, esses romanos, sentiam o cheiro das rosas na embarcação de Cleópatra, assim que ela chegava. E talvez isso revele também um porquê dela ter sido uma mulher tão atraente, tão sedutora e que conquistou tantos homens. Tudo isso e muito mais podemos encontrar nas histórias e mitologias e culturas que revelam como o uso das plantas sempre esteve junto com o nosso contexto histórico, cultural e espiritual. Sejam para alcançar objetivos políticos, de saúde, de bem-estar e muito mais. Sempre foi um fato que as plantas nos acompanhavam. Agora, para dar a vocês um mapa sobre como conectar as nossas vidas às fases da alquimia e às fases das rosas, vamos passar para essa parte, falando das fases do nigredo, albedo, a breve citrinita e também o rubedo. Com isso, vamos poder correlacionar a fase que estamos, a fase que desejamos alcançar, ou a fase que gostaríamos de sair, ou até mesmo daquela pessoa que você gosta, em que você observa que está numa fase que precisa sair ou que precisa transcender, e quem sabe assim, você através das plantas e através da rosa, possa ajudá-lo a alcançar essas outras fases desejadas. Fase número 1, nigredo, ou o apodrecimento, a fase escura, a noite escura da alma. Representa aquela noite escura, aquele apodrecimento, putrefação. Na rosa, seria representado pela semente que está guardada dentro da terra e precisa morrer para dar origem à planta. Precisa se desintegrar para dar origem ao novo. Assim também é o nosso nigredo. São as fases de luto, são as fases de introspecção, quando precisamos interiorizar e aceitar as sombras, aceitar o escuro, para que a transformação seja feita. Pode ser um momento doloroso, mas também só tem uma saída do nigredo, o alto. A única saída para o nigredo é a subida novamente. Então este é um momento de transformação, é um momento de transcendência, é um momento de renovação, mas que é preciso ser aceito como um luto, é preciso ser aceito como uma fase de sombra, é preciso ser aceito como uma noite. Pois é a partir desse escuro que todas as cores podem ser formadas e nós vamos voltar a ascender nas nossas fases de vida em que nós buscamos por outras coisas, em que nós buscamos realmente aprender com aquele momento. Então, o nigredo é uma fase de apodrecimento, mas é uma fase muito importante. Na rosa, ela seria a semente. Fase 2, albedo ou embranquecimento. Essa fase do esclarecimento, quando aquilo que foi vivido na noite escura da alma começa a se purificar, começa a clarear, começa a ser transformado em conhecimento, em esclarecimento. Representa a purificação e a consequente separação entre o claro e o que é escuro, quando você vai ver o que te serve e o que não te serve mais. Após a escuridão do nigredo surge o albedo, que é a claridade, a busca pelo conhecimento, a busca de volta por engrandecer-se. Nessa fase, podemos buscar muito por orientações, mentores, guias, professores, gurus, porque é quando nós estamos de fato querendo assimilar aquele conhecimento e aprender com aquilo que nós vivemos no nigredo. Essa é uma fase que normalmente ela é a mais duradoura na nossa vida, porque ela realmente representa os estudos, a busca pelo conhecimento e pelo clareamento da mente, em prol de uma iluminação espiritual.
No entanto, justamente por ser uma fase que tem uma longa duração, ela tem uma subfase que não é muito comentada, que é a citrinita, a fase do amarelamento, que o que quer dizer? É quando esses conhecimentos e esses estudos começam a ser realmente assimilados e transformados em sabedoria, em algo que está inerente e interno em você. O albedo é representado nas rosas como o botão da flor que começa a desabrochar, afinal ela está se abrindo para a luz em busca de conhecimento. Já a citrinita, ela representa as flores quando elas começam a abrir realmente, começam a ser iluminadas e tem um tom dourado pelo sol, mas é uma fase muito delicada, porque podemos cair em arrogâncias e nos amarelar, amarelar de escurecer novamente, amarelar de voltar ao apodrecimento, quando pensamos que já sabemos, que já entendemos e já conhecemos tudo. A fase mais difícil é a transcendência entre o albedo e o rubedo, que é de fato a terceira fase desse processo alquímico. Mas nós passamos a maior parte da vida entre o nigredo, o albedo e a citrinita. A citrinita também é uma fase muito alegre, porque nós vemos que conseguimos assimilar todo aquele conhecimento, adquirimos a sabedoria, conseguimos nos livrar então dos professores para poder confiar no nosso próprio conhecimento, e por isso traz uma alegria também, mas é uma fase delicada de se viver também. E por isso ela é pouco mencionada, porque ela é uma fase transitória entre o albedo e o rubedo. A fase 3 é a fase do rubedo, que é a fase mais difícil de se alcançar, mas é a nossa fase, é o norte que nos orienta. Seria representado pela rosa quando ela está no seu extremo vigor, quando ela está aberta, exalando poder, exalando magnetismo, exalando todo o seu cheiro e toda a sua sensualidade. Isso não é uma sensualidade física e material, é uma sensualidade que é alcançada através da máxima expressão humana, da máxima realização mental e espiritual. O rubedo representa o esplendor, representa a concretização da obra, a grande obra da qual estamos buscando na nossa vida está plena e se realizando. É onde a transmutação alcança a plenitude. É o casamento alquímico entre o princípio solar, ouro, e o princípio lunar, prateado, assim gerando um algo novo. A cor do rubedo é representada pelo vermelho, porque o vermelho traz essa tonalidade exuberante e também de sangue, que é o que dá a vida. A vida, a energia vital, reforçando a noção de totalidade e plenitude. A rosa acompanha todo o processo alquímico, passando do nigredo da semente escura, enterrada sobre a terra, para o albedo, quando ela transforma-se num botão em busca da luz, em busca do clareamento do dia, e na fase do citrinita, quando ela já está desabrochando, mas ainda não está plena, e a fase do rubedo, quando ela está em seu pleno vigor, em plena exuberância, assim gerando novos sementes, assim gerando novas formas de vir à vida e voltando ao nigredo, voltando ao apodrecimento. Esse ciclo, essas fases que são da alquimia e também observamos na rosa, podem ser observadas no nosso dia a dia e na nossa vida. Em que fase você está? Em que fase você gostaria de estar? E como utilizar as rosas para alcançar essas fases. E é assim, através desse conhecimento, que as rosas sempre foram utilizadas como artefatos mágicos para alcançar fases, para alcançar poder, para alcançar plenitude. Na próxima aula, vamos confeccionar um unguento mágico e um perfume mágico. Um unguento inspirado na personalidade de Maria Madalena e um perfume inspirado na personalidade de Cleópatra. E eu espero que esses feitios possam te ajudar a alcançar plenitude e a magia que você quer encontrar. Até já! Agora eu vou mostrar os materiais necessários. Você vai precisar de 2 potes, vai precisar de um punhado de mirra. Essa mirra você encontra no Mercado Livre. Eu vou deixar o nome científico aqui certinho para vocês. É a mirra resina, não é a planta, tá? E vocês vão utilizar ela. E vocês vão precisar também de um pilão para poder pilar essa mirra.
certo? Com as plantas, o que vamos fazer com as rosas? Você vai precisar de um papel de seda como esse. Você vai precisar de um papel de seda para colocar alguma das rosas para secar. E como você vai fazer isso? Você vai separar uma rosa e com muito cuidado você vai despetalar pétala por pétala e ir colocando de forma separada no papel de seda. Assim você vai observar se elas estão com algum mofo ou com algum bichinho e vai perceber o quanto elas são delicadas. Nesse momento, aproveite para magnetizar as suas rosas, magnetizar pedindo para que ela transceda para os óleos ou para os ungüentos ou para o álcool e o perfume que vamos fazer, toda a sua capacidade de poder, magnetismo, plenitude ou qualquer outra coisa que você desejar. Este é o momento em que você coloca a mão, é o momento da sua magia. E assim, quando você separar todas as pétalas de rosa, para que elas não mofem, para que elas não peguem nenhum bicho enquanto secam, você vai colocá-las para secar dessa forma, em cima de algum lugar em que possa ficar num ambiente escuro, não pegar luz, nem umidade, e assim, em cima do papel, você vai colocar suas pétalas de rosa para secar. Você vai separar num ambiente fresco, arejado, mas que não pegue umidade. Essas rosas que nós separamos, você vai utilizar elas para um unguento. E para essas rosas no unguento, você precisa garantir que elas estejam 100% secas, porque o unguento é um óleo e você não pode misturar planta fresca num óleo, porque ela contém água e assim ela vai rançar se ela tiver com óleo, ela vai liberar essa água no óleo e isso vai fazer com que estrague o seu produto. Então, nós vamos deixar elas reservadas até que elas estejam completamente secas para aí sim poder fazer um unguento, certo? Então agora vamos passar para o perfume. Para confeccionar o perfume você vai precisar de um pote de vidro bem higienizado, vai precisar de um becker e álcool de cereais. Tem que ser álcool de cereais. Não pode ser qualquer outro álcool, pode até ser cachaça, mas de preferência álcool de cereais. Você vai fazer o mesmo processo, separar a rosa e despetalá-la no seu pote de vidro. Vai observando as pétalas, se elas estão bem, de saúde, sem mofo, sem nenhum fungo. Agora, então, vamos colocar o álcool de cereais no becker para poder despejar ele em cima das rosas. Lembrando que tem que ser álcool de cereais, de preferência para fazer perfumes, não usar cachaça para fazer perfumes, mas a cachaça também funciona. Agora, despeje o álcool em cima das rosas até cobri-las por completo. Assim que cobri-las por completo, basta tampar. É importante que todas as pétalas fiquem cobertas pelo álcool para evitar que elas funguem. Utilize um bastão para empurrar as ervas para baixo. E assim que fechar, também é legal você dar uma agitada e identificar a data e o momento em que você fez a sua tintura e deixar ela reservada por até no mínimo 15 dias, coberta do sol, em abrigo do sol. Passado esse tempo, você vai poder fazer o seu perfume. Você vai precisar de um becker de 50 ml ou 100 ml, pipetas Pasteur descartáveis, você encontra elas por aí também, um funil que pode ser descartável de plástico ou de vidro, um frasco com borrifador, né, para o seu perfume, e vai precisar também de um óleo essencial de rosa. Esse aqui que eu tenho é da Laszlo, e você pode adquirir ele também no site da Laszlo, mas é importante que seja um óleo essencial de rosa. E aí você vai retirar do álcool da sua tintura, que já ficou reservada durante esses 15 dias, a quantidade exata, né, para o seu perfume. E aí, assim que você retirou, você vai abrir o seu frasquinho de óleo essencial. É importante vocês usarem luva para que não tenha contaminação, né? O óleo essencial ele é bem forte, pode contaminar também. Você vai usar na sua pipeta aí, ó, a medida de 2 ml. Você vai pegar 2 ml desse seu óleo essencial de rosa. Esse óleo que eu estou utilizando, ele é diluído a 10%, então estou usando 2 ml dele para 30 ml de álcool. Você vai despejar esses 2 ml ali e agitar bem ali também, para ele poder diluir.
Lembrando que esse já é um perfume, porque você fez a tintura ali, agora você está adicionando mais 2 ml de óleo essencial, que vai deixá-lo ainda mais forte. A agitação ajuda no processo de abertura do óleo essencial e você deixá-lo guardado também por 3 meses vai fazer com que ele fique mais forte. E o seu perfume está pronto. Você vai só enfrascá-lo agora, colocá-lo no seu frasquinho. Você pode também decorá-lo, né, com uma pétala de rosa fresca ou seca, de sua escolha, ou alguma outra ervinha que você deseja. E está pronto seu perfume mágico, lindo, 100% de rosa, tanto na parte da tintura, né, como no óleo essencial. Perfume mágico para você usar para suas magias. Agora, voltamos para o unguento, né? Nós colocamos as ervas para secar e aqui está a mirra que você compra no Mercado Livre mesmo, a mirra resina. Ela vem assim, em pedras, e aí você precisa triturá-las um pouco, não precisa transformá-las em pó necessariamente, mas apenas para abrir, né? A resina de mirra ela é bem oleosa também por dentro. E aí você macerando elas um pouco, ela já vai liberar essa resina interna dela, né? A mirra ela é um excelente antibactericida, rejuvenescedor. E aí você vai poder fazer esse unguento agora adicionando as rosas, tá vendo em cima da mirra, e vai poder usar ele para pele de rosto, cabelos, né, que é a mirra era usada como um bálsamo, né, para embalsamar, então ela conserva os tecidos, ela preserva. Aqui eu utilizei o óleo de gergelim, mas você pode utilizar também um óleo de amêndoas ou um óleo de jojoba, que inclusive eu acho que é até melhor. Esse é o óleo que eu tinha à disposição no momento. Mas o óleo de amêndoas ou semente de uva, ou até mesmo jojoba, são óleos melhores para você fazer esse unguento. E aí você vai também, igual você fez na tintura, adicionar esse óleo até cobrir toda a mirra e todas as rosas. Esses óleos que eu citei são melhores porque eles têm menos cheiro, né? O óleo de gergelim, ele tem bastante cheiro, é um óleo bem grosso. E aí, depois que você fez isso, igualmente vai tampar, vai etiquetar com a data que você fez também e vai deixar reservado por, no mínimo, 1 mês ao abrigo do sol. Depois de 1 mês, você pode coar e o seu unguento está pronto.